Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo Bode Expiatório, segundo publicado no Diário do Comércio em 18 de outubro de 2011. Falando em era Lula, também não faz sentido louvar o governo petista por ampliar a participação popular no mercado interno, à custa, diga-se em passant, de um endividamento nacional suicida, e ao mesmo tempo reclamar contra a avidez com que os novos consumidores se lançam à conquista de bens a que antes não tinham acesso. Ninguém sai comprando tudo quanto é bugiganga eletrônica só para se vingar de uma ditadura da qual mal ouviu falar. Aliás, no tempo dos militares, ocorreu ascensão social idêntica, o então chamado milagre brasileiro, resultando em idêntica febre de consumo. Mas, na ocasião, os porta-vozes da esquerda não se lembraram de festejar a inclusão social maciça que isso representava, maior, proporcionalmente, do que tudo o que os tão badalados programas sociais do governo Lula viriam a realizar. Ao contrário, concentraram suas baterias no ataque moralista ao consumismo como se fosse causa sui e não efeito da melhor distribuição de renda. Quando o mesmo fenômeno se repete em pleno apogeu do lulismo, como fazer para louvar a distribuição de renda sem culpar o governo pelo consumismo resultante? É fácil. Desvincule a causa do efeito e debite este último na conta de um governo de 30 anos atrás. Se isso é sociologia, eu sou o José de Souza Martins em pessoa. E olhem que, dos sociólogos uspianos, ele não é o pior. Até os exemplos que o emérito escolhe para ilustrar a maldade dos corações brasileiros são erros de perspectiva. Motoristas que atropelam pessoas e só tratam de evadir-se da punição legal, sem a mínima piedade pelas vítimas, são de certo tipos execráveis, mas sua insensibilidade é titica de galinha num país onde de 40 a 50 mil pessoas são assassinadas anualmente com a ajuda de organizações queridinhas do partido governante e não se ouve sequer um debate a respeito. Nossos intelectuais esbravejaram mais contra 25 mil baixas na guerra do Iraque do que contra a violência mortífera duplamente maior que se comete contra seus próprios compatriotas a cada 365 dias. Será demasiado concluir que seu ódio ao Siseiua é infinitamente mais intenso que seu amor ao povo brasileiro? E por que raios uma geração de pessoas educadas nessa mentalidade deveria ser um primor de bons sentimentos? O professor Martins reclama: falta uma bolsa de valores sociais que meça diariamente quanto perdemos de nós mesmos, de nossa dignidade, de nossa autoestima, da estima e do respeito pelo outro. Tem razão, mas a medição diária é impossível sem uma escala constante do valor que se mede. Ao longo da história brasileira, essa escala foi uma só e a mesma, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral até o advento da nova república, o cristianismo. O professor Martins talvez acredite em moralidade sem religião, mas há de reconhecer que uma civilização integralmente laica, termo errado, mas usual, é uma hipótese futura, não uma realidade historicamente constatável. E, no caso brasileiro, nem toda a sociologia da USP somada pode ocultar a obviedade de que a manifesta descristianização da sociedade, da educação, da mídia e da cultura tem algo a ver com o aumento da violência, da crueldade, do egoísmo e da insensibilidade. Para fugir às suas responsabilidades históricas, os intelectuais tapam os olhos até as consequências mais óbvias e patentes das escolhas a que se entregam com todo o furor entusiástico da paixão militante. Numa época em que a mera fantasia sexual é considerada oficialmente mais valiosa, mais digna, mais merecedora da proteção estatal do que o sentimento religioso da população, é ridículo esperar que o senso dos valores não acabe se dissolvendo numa névoa turbulenta e a confusão resultante não se traduza em atos de maldade cotidiana cada vez mais aceitos como normais e improblemáticos. E não é preciso nenhuma bolsa de valores para saber de onde vem a perda.
O Brasil que escandaliza os sentimentos do professor Martins é criação exclusiva da sua geração de intelectuais. Qualquer reclamação que venha dessa fonte é mera camuflagem de culpas. É mero sacrifício ritual de um bode expiatório prêt-à-porter.